sua Bíblia, você já abriu, né? Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, e o versículo 35. Está escrito o seguinte: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentamos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Agora vamos lá para Marcos capítulo 10, versículo 42. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por esse ambiente. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente entenda, receba a tua palavra e também coloque em prática, para que o teu reino venha e o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Por gentileza, pode tomar o teu assento. Irmãos, já foram umas 3 mensagens, né? Acho que já foram umas 3 terças-feiras que foi ministrado sobre esse tema. E eu fiquei com a pior parte, porque é ruim ser o último, né? Todo mundo já pregou, já falou sobre o que é servir. Então assim, eu estou aqui para dizer que eu concordo com tudo que foi falado até agora. Meus irmãos, estamos despedidos na paz do Senhor. A gente já ouviu 3 mensagens muito poderosas através do nosso pastor, o pastor Joelson, o pastor Eduardo e o pastor Marcos. Mas eu creio que nessa noite o Senhor também quer comunicar algo no nosso coração. E esse texto é um texto muito marcante quando nós falamos sobre servir. É um texto, provavelmente você já deve ter ouvido, você já deve ter lido ele. Mas esse contexto a gente vê 2 discípulos de Jesus chegando diante dele. Isso após Jesus estar falando sobre o reino vindouro, sobre ele ressuscitar. E esses 2 discípulos que ainda não tinham talvez uma compreensão plena do plano de Deus e do reino dos céus, eles tinham uma mentalidade de certa forma terrena. Então o que se esperava de Jesus? Esperava-se que Jesus seria um rei terreno, que governaria o povo de Israel, que tornaria Israel uma nação muito poderosa, que governaria a terra. Essa era a expectativa do povo de Israel. Eles não tinham uma plena compreensão do que seria Jesus, de como ele se manifestaria como rei. Embora nós cremos que um dia Jesus Cristo voltará e realmente ele governará com o seu reino pleno aqui na face da terra. Mas os discípulos a princípio esperavam isso naquele momento, com Jesus Cristo pregando, contando suas parábolas e de certa forma eles tinham uma pretensão em governar com Jesus. Então esses 2 discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte: olha, Senhor, a gente quer te pedir uma coisa, se você puder, atende a gente, tá? Quando o Senhor reinar, separa um lugarzinho pra gente sentar na tua direita e na tua esquerda, sabe? Vai ser legal, né? Ter uma foto no Instagram com Jesus reinando, irmão. Você ganha muito seguidor, irmão. Você vai estar no hype, você vai estar na moda. Sabe aquele convite com uma certa pretensão? E de certa forma não é uma má intenção você desejar estar perto de Jesus. Amém? Quantos desejam estar perto de Jesus aqui? É um desejo que nós precisamos ter. Agora, existia uma certa intenção distorcida por parte dos discípulos, porque o desejo deles era estar perto de Jesus, sentado ao lado de Jesus, não apenas porque estariam perto de Jesus, mas também porque estar perto de Jesus daria de certa forma para eles uma visibilidade, onde eles falariam: olha eu aqui, olha onde é que eu estou, hein? Um lugar de superioridade, um lugar de destaque. É o que dá-se a entender nessa pergunta e nesse texto. E Jesus Cristo, quando ouve essa pergunta, ele responde aos seus discípulos, e dentro dessa resposta, ele fala isso que nós lemos aqui agora. Ele fala o seguinte: olha, nessa terra, na mentalidade terrena, os reis eles governam, eles dominam, mas no reino de Deus, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Ele vai falar o seguinte:
Quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser importante, ele deverá servir a todos. Jesus ele vem mostrar para a gente que a lógica do reino de Deus ela é inversa à lógica do reino terreno. Enquanto no reino terreno as pessoas elas buscam estar no ápice, elas buscam estar no topo para que de certa forma exista um conforto e de certa forma elas exercitem uma superioridade sobre as pessoas. No reino de Deus a lógica inverte. Se você quer ser o primeiro, se você quer chegar nesse lugar, você quer ser o melhor, então sirva os outros, se torne escravos dos outros. O desejo de Jesus é que o reino que ele vai implementar de forma plena na terra, quando ele voltar, mas que ele já inaugurou desde o momento em que ele morreu na cruz do Calvário, o desejo de Jesus é levantar um reino com pessoas que desejam servir, que estejam dispostas a servir, que entendam o que significa servir. Porque servir, irmãos, é a vontade de Deus para aqueles que são participantes do seu reino. Então, se você se entregou para Jesus um dia, se você reconheceu que Jesus é teu Senhor, é teu Salvador, você não apenas reconheceu que Ele pode perdoar os teus pecados e te dar salvação. Muito mais do que isso, você reconheceu que a salvação para a humanidade está no reino de Deus. E você reconheceu que agora você adentrou dentro desse reino. E um reino tem uma cultura, e a cultura do reino de Deus é uma cultura de serviço. É uma cultura de servir. O desejo de Jesus é que nós, como cristãos, nós como discípulos de Jesus, nós venhamos desenvolver serviço, porque servir nos conecta, irmão. Servir nos conecta com as pessoas. Servir nos faz entender que existe uma causa maior na nossa vida do que simplesmente a nossa existência. Quando você começa a servir, você começa a perceber, e servir é o quê? É você dedicar do teu tempo, do teu talento, do teu tesouro, da tua vida, em prol do próximo, em prol de alguém, em prol de algo, em prol de uma causa. E quando você começa a servir, quando você começa a se conectar com pessoas, você vai começar a perceber que existem muitas pessoas que talvez tenham os mesmos conflitos que você. Existem muitas pessoas que talvez possuem os mesmos desafios que você. Existem muitas pessoas que possuem talvez as mesmas dores que você. Quando você começa a servir, você se dispõe a dedicar um pouco de tempo, por exemplo, para ouvir as pessoas. Você começa a perceber que, às vezes, a dor do próximo é muito maior do que a dor sua. Talvez, às vezes, o conflito e a dificuldade que o próximo está passando é muito maior do que aquilo que você está passando no teu presente. E quando você se abre, se dispõe a servir e se conectar com pessoas, você começa a perceber que não vale a pena passar uma vida toda numa bolha onde você simplesmente se importa com o teu querer, com a tua vontade, com os teus conflitos, com os teus problemas, com o teu sucesso. Porque na verdade o reino de Deus vem para mostrar que não é sobre eu, mas é sobre nós. É por isso que o mandamento ele fala o seguinte: olha, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O evangelho, irmãos, se você se entregou para Jesus algum dia pensando que agora eu vou ter o conforto da minha vida, eu me entreguei para Jesus porque Ele pode dar o carro que eu tanto quero, eu me entreguei para Jesus porque Ele pode dar o apartamento que eu tanto preciso, porque a gente tem que casar, né, gente, Tamara? Então Jesus, Ele pode prover tudo no meu casamento. É por isso que eu vou servir a Jesus. Não, eu me entreguei para Jesus porque Ele pode solucionar minha causa na justiça. Se a tua motivação de buscar o Senhor diz respeito a você mesmo, talvez nós ainda não entendemos o Evangelho. Porque o Evangelho é sobre Deus e sobre o próximo. A cultura do reino dos céus é sobre serviço. E quando nós entendemos isso, quando nós começamos a nos mover em serviço, nós começamos a nos conectar com as pessoas, nós começamos a viver aquilo que é a vontade de Jesus. E qual é a vontade de Jesus? É que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Jesus, Ele vai orar por nós. Você sabia que Jesus orou por você um dia, irmão? Jesus um dia Ele orou por nós. E quando Ele orou por nós, Ele não orou para que a gente tivesse uma carreira bem sucedida na terra. Ele não orou para que a gente tivesse um emprego muito bom. Ele não orou para que você fosse multimilionário. E eu não estou falando que isso é ruim, irmão, que Deus te abençoe com isso, amém?
Mas Jesus, quando ele foi orar por nós, pela igreja, por aqueles que creriam nele, a oração dele foi o seguinte: Pai, eu rogo por aqueles que crerão em mim, e eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, Pai, e para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: o meu desejo para a igreja de 2023, para Areia Tubarão, é que eles sejam um. E quando nós desenvolvemos serviço, irmãos, nós chegamos a esse lugar, porque ambientes de serviço, eles desenvolvem comunhão e geram unidade. Esse é o propósito, na verdade, dos ministérios da igreja. Você que participa de algum ministério, você que serve talvez no encontro das mulheres, ou nos homens de honra, você que serve na mídia, você que está no grupo de jovens, você que está nos adolescentes, você que está no ministério infantil, você que atua na área do louvor, você que atua na recepção, algum ministério que você está na área social, antes de qualquer coisa, o propósito dos ministérios é que você tenha comunhão e viva a unidade. Porque se você está aqui, se a gente simplesmente está aqui fazendo o que tem que fazer por fazer, nós não estamos vivendo aquilo que Deus deseja que a gente viva, e o que Deus deseja que a gente viva é família. Irmão, a gente pode ser a igreja com a melhor estrutura do mundo, nós podemos ser a igreja com mais recursos, nós podemos ser uma igreja com muitas estratégias de impacto na cidade, mas se a gente não viver um ambiente onde nós estamos conectados, e você olha para o outro, e você ama o outro, e você desenvolve compaixão, e você se coloca no lugar do outro, e você se importa com o outro, nós não estamos vivendo igreja, porque essa é a natureza da igreja, é viver família, é viver comunhão, é viver unidade, para que sejamos um. Você crê que nós somos criados para ser imagem e semelhança de quem Deus é? Amém? Então para pensar, se nós somos criados para ser imagem e semelhança de quem Deus é, e nós cremos que Deus é um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós cremos num Deus que é engraçado, nós não conseguimos explicar direito, porque são 3 pessoas diferentes, mas que na verdade são uma. Então você pergunta, são 3? Não, são um, mas é um? Não, é 3, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas eu aprendo algo muito poderoso, porque o que faz com que 3 pessoas diferentes, no mesmo grau de importância, sejam apenas um Deus? É o perfeito elo, o amor que eles desenvolvem entre eles. Entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo não existe ego, não existe soberba, não existe competitividade, não existe concorrência, não existe um querendo falar, não, eu sou melhor do que o Filho, e o Filho falou, não, eu sou melhor do que o Espírito, e o Espírito falou, não, eu sou melhor do que todo mundo aqui. Pelo contrário, você vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo governando o universo em amor, um servindo o outro. É por isso que você vai ver Jesus falando o seguinte: olha, eu não sou bom mesmo é o meu Pai que está no céu. Aí o Pai vai falar o seguinte: esse aqui é o meu filho em quem eu tenho tanto prazer. Aí Jesus Cristo vai falar o seguinte: olha, eu tenho que voltar para o Pai, mas fica tranquilo, porque está vindo um aí, que ele vai fazer vocês experimentarem coisas ainda maiores que vocês viram, ele vai ensinar coisas que eu ainda não revelei. Aí o Espírito Santo vem e fala: olha, eu não venho para testificar de mim mesmo, na verdade eu venho para testificar do Cristo que morreu, que ressuscitou e está vivo. Existe esse elo perfeito onde um aponta para o outro, um se importa com o outro, e isso faz com que eles sejam um. E esse é o desejo de Jesus para a igreja, que sejamos um. Amém? E o serviço tem muito a ver com isso. Porque quando nós estamos servindo, nós estamos nos conectando, e quando nós estamos nos conectando, nós estamos começando a se importar, a ouvir, a perceber um pouco mais do outro. Pessoas que não servem, irmãos, normalmente são pessoas que vivem na sua própria bolha e preocupado com seus próprios interesses. Mas quando você serve, você começa a ter prazer em se alegrar com o outro, você também chora com o outro, e você percebe que na verdade a beleza da vida não é você conquistar as coisas sozinho, mas é você ter com quem partilhar. E o Senhor nos chama para servir, e servir vai nos fazer desenvolver características que Deus deseja que nós tenhamos como igreja. E a primeira característica que eu quero citar nessa noite é a humildade. A gente falou que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles convivem junto, eles governam o universo em amor, e não existe soberba entre eles. E sabe, humildade é uma característica de quem serve. Se você puder abrir a tua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, se estiver no telão também, eu estou na versão NVI, tá bom, ô Marcos? Olha o que está escrito, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Paulo está falando para a igreja, aos filipenses: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação,
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Meu irmão, se isso aqui a gente vive, se isso aqui é a igreja, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ele está falando de uma unidade, de um alinhamento, de visão, de ação. E ele continua falando: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Ele está falando para a igreja o seguinte: desenvolvam esse pensamento, esse sentimento, onde não existe soberba, não existe egoísmo, mas na verdade você olha para o outro e considera o outro superior a você. Na verdade, essa é uma característica essencial para quem quer servir, porque tem muitas pessoas que servem, mas sem humildade. E quando você serve sem humildade, na verdade você não está servindo como o Senhor deseja que você sirva. Quando a gente não desenvolve humildade no nosso caráter, quando a gente não vive aquilo que Jesus falou: olha, aprendam de mim que sou manso e humilde, a gente não consegue viver o propósito de Deus de acordo com a sua vontade. É mais ou menos o que os discípulos, eles chegam para Jesus e falam o seguinte: olha, quando o Senhor estiver lá no trono, coloca a gente do teu lado. Na verdade não existe um caráter humilde aqui nos discípulos ainda, existe um desejo de aparecer. Agora, quando Jesus ele nos ensina que nós precisamos ser humildes, quando Paulo ele fala que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele está nos ensinando o seguinte: olha, você quer servir? Se mova em humildade quando você for servir. Não sirva pelo reconhecimento que você pode receber. Embora legal, né, irmão? Quando você serve e quando alguém te elogia, não é? Quando você serve, a pessoa é grata. É bom você receber gratidão. É bom quando você tira um tempo para ligar para alguém e dedicar tempo para ouvir essa pessoa. E a pessoa vem, te abraça e fala: muito obrigado, você é o melhor amigo que eu poderia ter. Olha que bom que é isso, irmão. É bom quando você recebe alguém, trabalha na recepção, você recebe alguém e a pessoa se sente tão amada pela recepção e fala: olha, aquele recepcionista lá, eu fui muito tocado por Deus através da vida dele. É bom quando você ministra o louvor e as pessoas falam: olha que unção, aquele louvor transformou minha vida. É bom quando você ouve isso. É bom quando você prega uma palavra e as pessoas dizem: glória a Deus pela sua vida, essa palavra mudou muita coisa na minha mente, glória a Deus por isso. É bom quando você oferta com generosidade na vida de alguém que precisa e a pessoa fala: muito obrigado porque o Senhor te usou para ser provisão na minha vida, você é um instrumento de Deus. É bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque às vezes a nossa recompensa não está em querer servir e amar Jesus, mas simplesmente em ter algo em troca. E é muito bom, às vezes se torna confortável você receber um tapa nas costas falando: parabéns. E às vezes o nosso coração corre o risco de se desvirtuar da vontade de Deus, e o desejo do Senhor é que a gente seja humilde, e que o nosso serviço, glória a Deus se você receber gratidão, glória a Deus se você receber palavras de encorajamento, mas que acima de tudo, o teu coração esteja em desejar servir as pessoas, não por algo em troca, mas simplesmente porque isso é uma ordenança, simplesmente porque você ama Jesus, e simplesmente porque foi isso que Jesus fez. É você olhar para as pessoas e talvez e quando você entende isso, irmão, humildade vai te fazer você se mover não por resultado, porque quando você se move por resultado, isso é ambição. Mas quando você se move humildemente, você não espera nada em troca. Então você pode dar algo e você não precisa ficar ostentando o que você deu, você simplesmente se contenta em servir. Essa é a tua recompensa eterna. Você não está esperando uma recompensa pública, você não está esperando ser promovido a um cargo, você não está esperando ser um líder, você não está esperando simplesmente agradar homens para que daqui a pouco você possa ter algo em troca. Não, você simplesmente está servindo porque você reconhece que Jesus te chama para ser como Ele é, e Ele é manso e humilde. Você está servindo porque simplesmente foi o que Jesus fez. Ele não teve por usurpação ser o Deus Todo-Poderoso, mas Ele se desfez de toda a sua glória para quê? Precisava? Não precisava. Mas por amor Ele decidiu nos servir e se tornou servo. Então uma característica que nós precisamos ter, irmão, quando nós queremos servir é humildade.
Humildade, porque quando nós temos humildade, nós reconhecemos que a oportunidade que nós temos de servir, na verdade não é fruto do nosso esforço, não é fruto da nossa bondade, mas é graça de Deus. É um Deus que nos salvou, um Deus que nos chamou para servir. E a oportunidade que Ele nos dá para servir não é mérito nosso, irmão, é simplesmente porque Deus nos ama. E Ele fala, olha, eu te amo tanto que eu te salvo, eu te restauro, mas não só isso, eu não quero que você fique só apenas contente com a tua salvação, mas eu quero abrir oportunidades para que você possa servir as pessoas e desfrutar daquilo que eu desfruto, o prazer de amar e servir. Amém? Humildade é uma característica de quem serve. Uma outra característica de quem serve é maturidade. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 13, versículo 3. João capítulo 13 e versículo 3. Evangelho escrito por João capítulo 3, versículo 3, olha o que está escrito. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Agora lá no versículo 12, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se praticarem. Irmãos, Jesus Cristo ele dá uma grande lição para a gente aqui nesse texto. É um famoso texto da toalha da bacia que provavelmente você já deve ter ouvido. Mas isso aqui me ensina muito sobre maturidade. Por quê? Maturidade nada mais é do que o nível de compreensão que você tem sobre algo ou alguém, amém? Então quando você adquire maturidade na tua vida, você adquire um nível de compreensão a respeito das circunstâncias ou de determinada área, e a partir disso você tem sabedoria em como lidar com aquilo. E como é bom você conhecer e encontrar pessoas maduras, não é mesmo? Como é bom você ter pessoas maduras à sua volta, que você pode às vezes pedir um conselho, você pode pedir uma ajuda, você pode pedir uma palavra de sabedoria. Pessoas maduras, você identifica e você fala, olha, eu quero caminhar com pessoas assim, porque são pessoas que têm um nível de compreensão um pouco maior do que eu a respeito de determinada área, amém? E a verdade é que servir evidencia também maturidade. Você vai perceber que João vai escrever o seguinte, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus ele tinha um nível de compreensão muito pleno sobre aquilo que estava sobre ele. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Jesus ele sabia o poder que tinha sido dado para ele. Ele tinha compreensão plena daquilo que o Senhor tinha depositado na vida dele. E quando ele tem essa plena compreensão, essa maturidade, a resposta que ele dá a isso é servir. Jesus ele poderia fazer tanta coisa a partir do momento que ele sabe que tem o poder, a partir do momento que ele sabe que tem autoridade. Ele podia olhar para os perseguidores, ele podia olhar para as pessoas que queriam matar, e ele podia, irmãos, podia fazer cair fogo do céu. Mas quando ele percebe, quando ele reconhece que ele tem toda a autoridade que o Pai lhe deu, sabe o que ele faz? Ele se curva, pega uma toalha e uma bacia para lavar os pés dos discípulos. Maturidade. O Senhor deseja que a gente alcance o nível de maturidade, que a resposta que a gente vai dar ao nível de compreensão que a gente tem de Deus é servir. Irmãos, eu creio muito que o Senhor quer nos levantar como igreja de discípulos e de filhos maduros. E quando a gente entende um pouco mais sobre o Evangelho, a gente percebe que o ápice do Evangelho não é a bênção que o Senhor pode te dar. O ápice do Evangelho não é um milagre que você pode receber. O ápice do Evangelho não são as conquistas que você pode ter nessa terra. O ápice do Evangelho é servir. É por isso que Jesus fala, no meu reino, no reino dos céus,
o maior, o primeiro, a pessoa que atinge um nível de maturidade, aquele que está a nobreza do reino dos céus é o quê? É aquele que tem mais conquistas, é aquele que tem mais milagres, é aquele que... Não, é aquele que serve. O primeiro é o que serve. Isso aqui nos leva a entender que a nobreza do reino de Deus é aquele que serve. Na verdade, servir, irmão, é o estilo de vida de quem vive o reino de Deus. Servir precisa fazer parte do nosso estilo de vida. E isso exige maturidade, porque nós podemos ser dois tipos de cristãos. O cristão que busca uma zona de conforto e que se contenta apenas em, glória a Deus, eu vou congregar numa igreja que tem um bom ar-condicionado e que tem uma boa cadeira e que tem uma boa estrutura de som e que eu seja bem recebido e que tenha uma palavra boa também e que tenha um louvor bom também e que tenha uma estrutura legal também. Nós podemos ser esse tipo de cristão que você se acomoda com isso e glória a Deus, se você está aqui, irmão, que bom que você está aqui. Mas existe um nível mais profundo em Deus. É quando você não se contenta apenas em receber, mas é quando você chega no lugar que você entende que aquilo que você recebeu é tão precioso que você não pode reter, você precisa transbordar de alguma forma. E qual é o meio pelo qual você transborda? Servir. Então você deseja não apenas chegar num culto de domingo ou chegar num culto de terça e falar: ah, glória a Deus, Senhor, acalmou meu coração. A tia calma. Hoje você aprendeu uma pérola aqui, né, irmão? A tia quieta e a tia anima. Você veio aqui e se foi animado, glória a Deus, voltei animado, glória a Deus, o Senhor acalmou meu coração, glória a Deus, recebi uma palavra, glória a Deus, me emocionei no louvor, amém, irmãos, glória a Deus por isso. Mas existe um nível onde você não se contenta mais com isso, você começa a chegar nesses ambientes e fala: o que eu recebi de Deus é tão grande, a graça que eu recebi de Deus é tão grande, que eu não posso me contentar apenas em ficar consumindo nessa obesidade, sedentarismo espiritual, onde você só senta e recebe, passa 1 ano de cristão, senta e recebe, 2 anos de cristão, senta e recebe, 5 anos de cristão, senta e recebe, e você nunca transbordou, você nunca compartilhou, você nunca serviu. Nesse ano o Senhor está nos chamando para ser um tipo de discípulo maduro que fala: Senhor, eu não me contento apenas em ficar nos teus pés recebendo amor, mas eu quero me levantar como um discípulo de Cristo, e eu quero poder manifestar aquilo que eu recebi, eu quero poder transbordar isso às pessoas. E a forma de você fazer isso é servindo. Quando você começa a olhar para a tua vida, você percebe que você está se movendo em serviço, irmão, é sinal de que você está amadurecendo na vida cristã. É sinal de que você já não está mais vivendo para você mesmo, mas você está cumprindo o mandamento: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Você percebe esse princípio na Bíblia, na vida. Um pai e uma mãe, a paternidade e a maternidade. Eu não sou pai e não sou mãe, mas em conversas com pais e mães a gente entende isso. E vendo pais e mães a gente percebe isso. A paternidade e a maternidade, elas geram uma maturidade que faz com que o pai e a mãe encontrem mais alegria no filho do que no seu próprio conforto. É por isso que você vai ver pais trabalhando, pais se desgastando, mas para quê? Para poder sustentar um filho. É por isso que você vai ver pai às vezes abrindo mão da sua vontade, abrindo mão do seu conforto, para quê? Para poder ver o filho realizando um sonho, o filho sendo alguém na vida, o filho podendo crescer, o filho podendo desenvolver e também chegar nessa maturidade. Às vezes você olha para um pai e você vê um pai cansado, um pai que não dormiu 1 hora à noite porque teve que ficar com o bebê no colo porque estava chorando, mas pergunta se ele não está feliz. Ele está feliz porque estava com o bebê no colo. É o nível de maturidade na vida que você encontra prazer não mais no seu próprio conforto, mas em servir alguém. E o Senhor deseja que como cristãos nós venhamos chegar nesse nível. Que você venha congregar, irmãos, e você receba de Deus, o Senhor venha te dar palavras, o Senhor venha te dar direção, o Senhor venha te dar níveis mais profundos de revelação de quem Ele é. Mas quando você tiver um nível profundo de revelação sobre quem Deus é, não tem como você não servir. Porque Jesus, quando Ele teve um nível de compreensão do que Ele carregava, a resposta dele foi o quê? Servir. E o Senhor está exigindo uma resposta de nós. O Senhor está se revelando, o Senhor fala que te ama, o Senhor te chama, o Senhor tem um propósito na tua vida, você sabe disso, eu sei disso, mas qual é a resposta que você dá? A gente só se alegra e fala: obrigado, Senhor, o Senhor tem um propósito na minha vida, obrigado, Senhor, o Senhor me amou, obrigado, Senhor, o Senhor quer me usar, glória a Deus. É necessário uma resposta.
E qual é a resposta que nós temos dado diante disso? O Senhor nos chama para servir. O Senhor nos chama para entender que o ápice de um discípulo, o ápice da vida cristã, irmão, é quando você consegue viver uma vida servindo. Você vem para a igreja, você vai encontrar problema, irmão, em toda igreja. Nenhuma igreja é perfeita. E você vai chegar aqui, você vai encontrar problemas. Talvez você não vai gostar muito da forma como é a liturgia, talvez você não vai gostar muito da forma como você foi recebido na primeira vez, ou talvez você não vai gostar muito de alguma coisa, ou talvez você não vai gostar muito de tal pessoa, ou talvez você não vai gostar daquilo, ou talvez você não vai gostar do louvor, ou talvez você não vai gostar... Alguma coisa vai te desagradar. Alguma coisa talvez você vai perceber que precisa mudar. Mas se nós formos o tipo de discípulos ou de cristãos que simplesmente consomem e falam, isso aqui não está legal, hein? Tem que melhorar. Ô garçom... Não, isso aqui, não gostei, eu vou para outro lugar. Aí você vai para outro lugar, essa palavra não foi tão boa, essa palavra está muito coaching. Não, essa palavra aqui está muito dura. Não, essa palavra aqui, não gostei, eu vou para outro lugar. Essas pessoas aqui nem me receberam, não me deram um abraço, eu vou para outro lugar. Essas pessoas me abraçam, eu vou para outro lugar então. Irmãos, esse mimimi, sabe? O Senhor nos chama para um nível de maturidade onde você vê e você vai identificar o problema. Mas quando você identificar o problema, você vai ter que dar uma resposta. E quem entende o que é ser cristão, quem compreende quem Deus é e atinge esse nível de maturidade, a sua resposta é servir. A sua resposta é ser resposta para o problema que talvez se identificou. Então se o problema que se identificou é o quê? Parece que falta mais calor humano, ninguém veio me abraçar. Irmão, comece a abraçar e comece a modificar a cultura dessa igreja com o teu serviço. Eu sinto que falta um pouco mais de excelência em tal área. Mas então ao invés de reclamar, irmão, procura e fala, olha, eu posso ajudar com isso, pastor. Sabe, quando você começa a oferecer, você começa a dar respostas com o teu serviço, é isso que o Senhor deseja, que a gente chegue nesse nível onde a gente está caminhando junto, e nós estamos servindo uns aos outros, aprendendo uns com os outros, nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, porque quando você decide ser resposta, irmão, você vai ter que sair da tua zona de conforto, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que gastar o teu talento, você vai ter que dedicar tesouro, você vai ter que dedicar a tua vida. Mas vale a pena quando você entende que você está construindo algo maior do que a tua própria existência. Porque você começa a viver, servir, você começa a fazer parte de algo que Deus está fazendo, de uma visão. Você olha para o lado, você já não está mais se alegrando sozinho, você está se alegrando junto, em comunhão, porque você está fazendo parte de algo maior do que você mesmo. Amém? Maturidade é uma característica de filhos maduros. Maturidade é uma característica de quem serve. E que o Senhor possa levantar no nosso meio pessoas que estejam dispostas a servir. Que talvez você está aqui no início desse ano, você está acostumado a vir para a igreja e se contentar com o culto, mas em nome de Jesus o Senhor faça queimar no teu coração o desejo de servir, amém? O desejo de contribuir, o desejo de fazer alguma coisa com aquilo que Deus te deu. Eu não sei o que Deus te deu, mas Deus te deu alguma coisa, Deus te deu algum talento, Deus te deu algum tesouro, e talvez você não sabe ainda, mas procure em Deus e pergunta a Deus, como que eu posso servir? Como que eu posso desenvolver isso e atingir uma maturidade segundo a tua vontade, amém? E a última característica nessa noite, irmãos, que eu queria falar de quem serve é a alegria. Alegria. A gente leu agora João capítulo 13, versículo 17. Depois que Jesus falou e deu o exemplo da toalha e da bacia, ele fala o seguinte: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: olha, se vocês fizerem o que eu ensinei aqui para vocês, se vocês tiverem um nível de compreensão daquilo que vocês carregam e a resposta disso for servir, vocês vão encontrar felicidade. Em outra tradução fala, bem-aventurados serão. Irmão, existe alegria em servir. Nós já ouvimos aqui em uma das ministrações que servir não é um sacrifício, é um privilégio. Embora exija sacrifício, mas acima de tudo é privilégio. E o Senhor quer que você encontre esse prazer em servir. Existe algo muito lindo quando você começa a encontrar prazer não mais em você, mas no outro, amor. Quando você começa a ter prazer em se alegrar com o outro. E o Senhor quer que a gente chegue nesse nível de alegria que, irmãos, você ter as suas conquistas é muito bom. Você ter os teus progressos é muito bom. Mas é tão melhor quando você multiplica isso por mais pessoas. E é lógico isso, na verdade é meio que matemático, né? Você ter as suas conquistas, você tem motivos para se alegrar. Agora você multiplicar isso por mais conquistas com as quais você se alegra, você vai ser mais alegre ainda. Amém? É a equação do reino.
Então você precisa encontrar alegria em servir. E sabe, se para você servir é pesado, então talvez você não está servindo com a intenção certa, porque você está querendo algo em troca, e porque ainda não recebeu algo em troca, isso está se tornando pesado. Mas quando você simplesmente se alegra em poder servir, se mover em obediência, existe um lugar, irmãos, que o Senhor quer nos levar, eu acredito, que é um lugar onde a gente abre um pouco os nossos olhos e olha para os campos, a gente olha para a nossa volta. É um lugar onde você não fica orando apenas pelos teus planos, pelos teus propósitos. Alguém aqui já dedicou tempo em oração por alguém e começou a ser cheio do Espírito Santo? Sabe quando você fala, Senhor, eu estou cheio de problema, mas eu não vou orar pelos meus problemas hoje. Eu vou orar pelas pessoas. Eu vou orar pelo faminto, eu vou orar pelo órfão, eu vou orar pela viúva, eu vou orar pelo meu amigo que está passando por tal problema. E daqui a pouco você começa a orar e você começa a ser atingido por um nível de compaixão tão profundo, e você começa a chorar e derramar suas lágrimas, e você percebe que você está exercitando o serviço, você está intercedendo por alguém. Daqui a pouco você termina a tua oração, você nem orou pelos teus problemas, pelos teus BOs, mas você termina leve, porque parece que uau. Paulo fala isso. Carreguem o fardo uns dos outros, porque quando você começa a carregar o fardo um dos outros, você começa a perceber talvez que não vale a pena você ficar se lamentando pelos teus problemas. Tem tanta gente com problema, irmão, e às vezes o que Deus quer, a cura para o teu problema vai estar em servir o próximo, porque essa é a lógica do reino de Deus, é que sejamos um, amém? Então é sobre esse partilhar, essa colaboração, onde eu sirvo o outro e sou um instrumento de cura para o outro. Mas como assim que eu vou ser instrumento de cura para o outro se eu preciso ser curado? Fica tranquilo, vai ter outro que vai ser instrumento de cura para você, e o outro que não tem ninguém para, vai ter outro que vai ser instrumento de cura para ele, porque assim a gente vai desenvolvendo a multiforme graça de Deus e se tornando um como Deus e Jesus são um. O desejo do Senhor é que a gente encontre essa alegria, de você chegar aqui na igreja. Irmão, eu quero te incentivar a isso. Não se contente apenas em vir nos cultos. Procure conhecer as pessoas. Vai ser desconfortável? A verdade é que todo mundo que está aqui deseja viver numa igreja onde você se sente família. E talvez muitos do que estão aqui ainda não sentem esse ambiente de família aqui na De Tubarão. Mas todo mundo quer viver num lugar onde você chega e fala: como é bom estar com aquela pessoa, ou então, aquela pessoa, como é legal estar com ela, que abraço gostoso é daquela pessoa, como é boa aquela palavra, aquele irmão sempre me dá uma palavra de esperança. Todo mundo quer se sentir parte, pertencente, mas poucos querem se colocar na zona de desconforto de promover esses ambientes. E o Senhor quer te chamar para essa zona de desconforto, onde você vai ser a pessoa que vai atravessar a igreja para dar um abraço em alguém que não recebeu um abraço ainda. Ah não, mas tem a recepção para isso. Tem a recepção, irmão, mas faz você. Ah, mas chegou aquela pessoa, vai lá, abraça, não conheço, pergunta de onde vem, manifeste esse amor, sirva com o teu carisma, sirva com as suas palavras, sirva com o teu abraço, sirva com os teus talentos. Quando nós começarmos a nos posicionar assim, a cultura de igreja ela vai sendo intensificada, ela vai sendo transformada, porque pessoas estão atingindo esse nível de maturidade, que entende que não precisa mais ficar simplesmente parado recebendo, mas você pode ser um agente de transformação através do teu serviço. Amém? E nisso nós encontraremos alegria. A alegria de caminharmos juntos, de construirmos juntos algo em prol do reino, a alegria de vermos o Senhor curando pessoas, de Deus usando eu para curar pessoas, de Deus usando você para curar pessoas, ou para liberar palavras de esperança para as pessoas, tudo isso através do ambiente de serviço. Existe alegria em servir, e que nós possamos dia após dia encontrar essa alegria em servir, amém? E para terminar, irmãos, como que eu tenho que servir? A partir do momento que eu começo a perceber que o Senhor está se aperfeiçoando em mim e está gerando humildade no meu caráter, o Senhor está gerando maturidade, eu percebo que eu não posso mais reter, mas eu tenho que transbordar, eu tenho que de alguma forma manifestar esse amor, e através do serviço. E agora eu também encontro alegria em servir. Como que eu faço para servir? Irmão, em todo tempo, em todo lugar, em todo instante. Às vezes nós cometemos um erro de pensar que o serviço ele está limitado ao ambiente institucional. E normalmente nós ouvimos muito palavra a respeito disso, né? De que você quer servir, então procura um departamento para servir. E glória a Deus, irmãos, procura. Nós vamos abrir
algumas áreas de serviço durante esse ano, vai ter serviço. Se você gosta de comunicar, recepção, se você gosta de mídia, você tem a parte de transmissão, tem a parte de mídias sociais, você gosta de louvor, daqui a pouco pode ser que abra audições de louvor, mas vai treinar, irmão, vai treinar a tua voz para você não cantar desafinado, entendeu? Porque tem que ter excelência também. Irmão, você gosta dos bastidores, você gosta de trabalho braçal, irmão, eu gosto de pegar no pesado, irmão, vai ter trabalho para você servir, não é, irmão Lauri? Vai ter. Você gosta de alguma coisa que você acha que pode contribuir para a igreja local? Tem muita coisa que nós podemos fazer. Você gosta de criar, irmão, nós precisamos criar conteúdo. Você gosta de... Tem muita coisa. Evangelizar, eu gosto de ir pelas ruas. Você faz isso, irmão. Eu gosto de conversar ouvir as pessoas, discipular. Tem tudo isso aí. Tem muita coisa. Mas não se limita ao ambiente institucional. Porque às vezes nós erramos e criamos um dualismo. Onde, ok, sou servo de Deus no ambiente do templo. E eu quero falar intencionalmente ambiente do templo ou institucional, para não falar igreja, porque nós precisamos entender que igreja não é isso aqui. Amém? Igreja somos nós. Então se a gente se reunir lá na Arena Multiuso, a igreja vai estar lá, a igreja não vai estar aqui. E se a gente se reunir lá em Laguna, onde o Raul mora, a igreja vai estar lá, a igreja não vai estar aqui. Porque a igreja não é o prédio. Então, eu não sirvo apenas quando eu estou aqui dentro, servindo um departamento, servindo um ministério. Na verdade, a minha vida toda é integral para Deus. Jesus ele vai falar o seguinte, olha, você não pode, Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Olha o que Jesus está falando, não tem como você se dividir e adorar dois senhores, não tem como você servir a Deus aqui na igreja e fora da igreja você não serve. Servir é um estilo de vida de quem vive o reino de Deus. E o que eu quero te falar com isso, irmão? Às vezes você olha para cá e você pensa, mas como é que eu vou servir? Eu não sei pregar. Como é que eu vou servir? Eu não sei cantar e não sei tocar. Por muito tempo, pessoas se frustraram na fé porque achavam que a vida cristã tinha que terminar nisso, em você estar em cima de um púlpito pregando e você estar em cima de um púlpito cantando e tocando. Mas, irmão, existem pesquisas que mostram que 5% apenas das pessoas dentro do ambiente institucional são chamadas para esses lugares. E o restante são chamadas para fora. Até porque a maior demanda para que o evangelho chegue não é aqui dentro, irmão, é lá fora. Imagina se todo mundo pregasse. Imagina se todo mundo fosse chamado para cantar. Ia dar ruim, irmão, porque a escala ia ser a cada 3 anos e você ia se frustrar com isso. Mas não, alguns Deus chama para ensinar, alguns Deus chama para profetizar, Deus tem os seus específicos para a edificação do corpo, mas todos nós somos chamados para servir, e existe alguma forma de você servir na tua casa. Você exercita serviço, você serve o Senhor, quando você como esposo resolve acordar a tua esposa com café da manhã, e ela olha para você, ué, você está servindo. Ou quando você como esposa resolve dar um agrado ao seu marido, e fazer aquela comida que ele gosta. Ou então você como amigo resolve pagar um X, uma pizza para o teu outro amigo, uma coisa simples, irmão, permita-me usar um exemplo bem, amém? É tão simples que você pode fazer isso comigo depois do culto. Uma pizza, um X. Mas sabe quando você deseja servir? Esse dia eu acordei, primeiro do ano, eu acho que a gente queria ir na praia. Aí foi a gente, mais os amigos e tal. E eu acordei e fui fazer o devocional. Mas sabe quando eu acordei assim? Você acorda com aquela preguiça? Estava devocional. Eu não tinha ainda encontrado aquela alegria assim, tipo, do dia. Ah, glória a Deus, encontrei aquela alegria. Aí sabe o que foi que me alegrou? Foi a ideia de poder servir os meus amigos. Eu pensei, olha, nós vamos na praia, eu vou fazer o seguinte, eu vou servir, vou fazer não vou falar para ninguém, mas eu vou levar o lanche de hoje. Fiz um sanduíche lá e tal, cheguei lá, quase ninguém comeu, mas eu fiquei tão alegre por poder de alguma forma tentar manifestar serviço, alegria em servir. Irmão, se eu não estava numa igreja, eu estava numa praia. Você consegue entender isso? O evangelho, ele não é dividido, ele não é dualista. Você não é, aqui eu sou mais espiritual do que quando eu estou no meu trabalho. Irmãos, lá no teu trabalho você pode servir. Talvez a correria não vai permitir com que você consiga servir em algum ambiente aqui da igreja, mas lá no teu trabalho você vai poder servir pessoas, seja com um café, seja com uma conversa, seja com a tua atenção. Irmão, existem 3 formas, para encerrar, existem 3 coisas que você tem que você pode servir. É uma didática que uma vez eu ouvi, achei muito interessante, são os 3 T's.
teu tempo, teu talento e teu tesouro. Todo mundo tem tempo, todo mundo tem algum talento, todo mundo tem alguma coisa, algum recurso, tesouro. Com algum desses três você consegue servir. Se você puder dispor tempo para ouvir as pessoas, para ir às pessoas, para falar de Jesus para as pessoas, para amar as pessoas com o teu tempo de qualidade, para chamar para tomar um café, para aconselhar, você está servindo. Se você tiver talento, eu tenho um talento, eu posso fazer isso, eu posso construir, você tem talento, você pode servir com o teu talento. Se você tem tesouro, você pode servir com o teu tesouro. Eu quero investir em missões, eu quero ofertar na vida daquela família que precisa, eu quero ofertar na igreja, eu quero ofertar nos projetos da igreja missionário. Teu tempo, teu talento e teu tesouro, você não tem desculpa para não servir, irmão. Nós não temos desculpa para não servir. O Senhor está nos chamando para um ambiente de serviço, onde você ama Jesus, e tudo que você deseja é manifestar isso, e independente do lugar, você vai estar aqui, você vai estar servindo, mas quando você estiver na tua casa, você está manifestando, você está servindo, irmão. Você está servindo, você está saindo da tua zona de conforto, você está manifestando o amor de Deus através do teu serviço, e através disso, irmãos, isso vai começar a te trazer vida e alegria. Você vai começar a chegar nos cultos e ao contrário de antes, talvez você não vai ficar apenas consumindo, mas você vai vir com um coração tão aquecido e tão alegre, porque através do serviço você teve experiências com Jesus. Aí você vai chegar num culto como esse com um coração grato, tudo que você quer se derramar. Aí o ambiente muda, a cultura muda, tudo muda quando nós estamos dispostos a servir e entendemos que fomos chamados para servir. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa noite. No reino de Deus, irmãos, maior é o que serve. Os discípulos, eles queriam estar perto de Jesus. Eles queriam sentar do lado de Jesus. A intenção estava um pouco distorcida, porque eles queriam talvez visibilidade. Mas, se Jesus ensinou isso, que o maior no reino de Deus é quem serve, e o maior no reino de Deus é quem tem proximidade, nós precisamos desejar servir, irmão, acima de tudo, para estar perto de Deus. A lógica é essa: o meu serviço me aproxima de Deus. Quanto mais eu sirvo, mais eu me pareço com Jesus. Quanto mais eu sirvo, mais eu conheço Jesus através do outro. E a gente precisa desejar servir, irmão. Por quê? Porque servir vai me tornar mais semelhante a Cristo. Servir vai fazer com que eu cresça de glória em glória e atinja a estatura de Cristo. Servir vai fazer com que eu conheça mais o coração de Jesus, porque o coração de Jesus se move em compaixão. E nessa noite o Senhor quer fazer você lembrar dos ambientes onde talvez você vive, onde você frequenta, e que você sabe que lá você pode servir as pessoas. Talvez amanhã você vai levar um bolinho no teu trabalho. Talvez amanhã você vai fazer o café para o teu escritório. E você vai chegar: pessoal, eu trouxe o cafezinho. Você vai servir. Talvez na tua casa você vai lavar louça para tua mulher. Talvez na tua casa você vai, enfim, alguma coisa que você gosta de fazer na tua casa que vai agradar as pessoas. Sirva. E comece a servir. E comece a encontrar alegria em servir. Quando você começar a viver isso, irmão, você não vai conseguir mais sair dessa vida, porque quando você atinge esse nível de maturidade, de querer servir, de amar, irmão, você percebe que isso aqui é o motivo para o qual nós somos chamados. Amém? Quantos desejam nessa noite fazer um compromisso e falar: Jesus, eu quero poder servir mais as pessoas, eu quero poder manifestar mais o amor do Senhor, eu quero poder me mover mais em humildade, em maturidade, com alegria por isso. Amém? Quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo aqui, essa mensagem simples, Pai, mas que eu sei que o Senhor está nos edificando. A minha oração é para que o Senhor leva-nos como igreja a esse ambiente, aonde nós nos conectamos, aonde nós olhamos uns para os outros e percebemos que já não é mais o outro, mas é eu no outro e o outro em mim, onde a gente caminha e chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Gera humildade no nosso coração, para que não haja ambiente de soberba, de ego, mas que a gente olhe uns para os outros e com um caráter humilde nós possamos, Senhor, servir, sem querer nada em troca, mas simplesmente tendo uma recompensa eterna, sabendo que o Senhor está contemplando a nossa entrega. Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor venha gerar maturidade em nós, gera maturidade nos nossos corações, para que nesse ano, Pai, nós venhamos ir a um nível mais profundo, ao nível onde nós nos alegramos, nós ouvimos a Tua Palavra, nós viemos aos cultos, mas muito mais do que isso, nós também agora estamos servindo pessoas.
Que em nome de Jesus, Pai, nós como igreja possamos ser instrumentos de cura para as pessoas. Levanta pessoas aqui nessa noite, Deus, que durante esse ano vão experimentar a oportunidade de liberar uma palavra de sabedoria para alguém aqui dentro, para alguém que vai ter a oportunidade de abraçar um pecador que se arrepende e que é salvo. Senhor, leva-nos a esse lugar onde nós queremos fazer alguma coisa. Nós não podemos reter a graça e o amor e a bondade do Senhor, e nós precisamos transbordar, e a forma pela qual nós transbordamos é servindo com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com o nosso tesouro, com as nossas finanças, e não só aqui nesse local geográfico, mas aonde a gente pisar, aonde a gente for, Deus, porque o Evangelho ele não é dualista, ele é integral. Todo o meu ser te pertence, tudo que há em mim te pertence, todo o meu tempo te pertence. Por isso nós nos entregamos, Senhor, e nós pedimos, abre os nossos olhos, para que a gente contemple os lugares aonde o Senhor tem nos levado, para que a gente possa servir e viver entendendo que fomos chamados para servir, e que acima de tudo, Senhor, nós possamos encontrar prazer e alegria em viver isso que o Senhor nos chama para viver. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.